Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 10. O tema principal do nosso estudo de hoje é o sacerdócio de Cristo. Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu já queria começar então, em vez de começar do primeiro versículo, eu queria começar justamente dos dois últimos versículos. Porque Cristo, aliás, que são os versículos 9 e 10, porque Cristo tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele é aquele que nos concede a salvação. E porque Ele é aquele que nos concede a salvação, Deus o Pai o proclamou sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai lá no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, aparece uma figura muito interessante junto a Abraão. Essa figura é o rei Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que oferece um sacrifício a Deus, pão e vinho. É um sacerdote que aparece do nada, desaparece do nada, mas ele é uma figura que prefigura aquilo que Cristo vai ser para todos nós. Você veja que na última ceia, Cristo é o sacerdote e ele ao mesmo tempo é a oferenda. E a oferenda que ele apresenta a Deus é justamente o pão e o vinho. O pão e o vinho é o seu próprio corpo e é o seu próprio sangue. A excelência do sacerdócio de Cristo tem seu ponto culminante na Eucaristia. Na Eucaristia, Cristo é o sacerdote e ele ao mesmo tempo é a oferenda. Ele se oferece, mas ele mesmo é oferecido. Ele oferece a si mesmo. Essa é a grande imolação da vida. Esse é o grande sacrifício da vida. Porque você pode sacrificar a outros, você pode sacrificar coisas, mas sacrificar a própria vida, oferecer a própria vida, imolar a própria vida, é algo muito sublime, que só Deus pode nos ensinar a fazer. Por isso nós queremos hoje olhar para o sacerdócio de Cristo. Ainda que os evangelhos não procurem enfatizar o sacerdócio dele, porque é no final da vida que tem a instituição da Eucaristia, a sua vida inteira é um sacerdócio. Desde a sua encarnação, a sua vida terrestre, a sua vida terrena, tudo o que ele fazia era uma oblação de si mesmo. O sacerdote é aquele que faz a oblação sagrada, a entrega sagrada, o sacrifício sagrado. Mas sacerdote é aquele que sacrifica a si mesmo por outros e assim por diante. Eu posso meditar tantas coisas do meu sacerdócio pessoal, o significado que o sacerdócio tem para mim, imolar minha vida, sacrificar minha vida, oferecer-me pela salvação dos outros, eu me sacrificar em tudo aquilo que eu faço, mas a reflexão é tão ampla. Quando nós somos batizados, a graça que o batismo confere a todos nós é a graça de sermos sacerdotes, profetas e reis. O sacerdócio, o profetismo e a realeza são as três dimensões do batismo. E por isso, então, esse texto para nós é também uma reflexão no nosso próprio coração de como eu vivo o meu sacerdócio a partir do batismo. Aqui é o sacerdócio de todo o povo de Deus. Por isso, diz respeito a mim, a você e a cada um de nós. E o que é ser ou viver o sacerdócio de Cristo se não se imolar como Cristo? O casamento é uma imolação, é um sacerdócio. Criar filhos em todos os tempos, nos dias de hoje, mais do que ainda, é um sacerdócio por excelência, é um ofício de entrega por excelência, que deve ser assumido com amor, com uma entrega total, com imolação de coração.
a profissão que você exerce, você é professor, você é médico, você é faxineiro, faça o sacrifício não como se o sacrifício fosse um peso. O sacrifício é a minha entrega. O sacerdote é aquele que se entrega livremente. Você pode querer ficar sacrificando os outros, mas quando você tem amor àquilo que você faz, você se sacrifica a si mesmo, se imola a si mesmo naquilo que você se oferece. E por isso que o estudo de hoje vai nos dizer, a partir do versículo 1, que todo sacerdote é escolhido entre os homens, mas ele é constituído em favor dos homens, nas coisas que diz respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Todo sacrifício bem vivido, oferecido com amor, nos purifica dos nossos próprios pecados. E nós, inclusive, purificamos os pecados dos nossos, quando sabemos viver os nossos sacrifícios com amor. Quem vive o amor naquilo que faz, diz o versículo 2, sabe se compadecer de quem está na ignorância, no erro, porque também está cercado de fraqueza. Deus tem me ensinado a cada dia a ser um homem misericordioso, porque Deus a cada dia tem sido mais misericordioso comigo. E onde que eu percebo a misericórdia? Quando eu percebo que eu estou cercado de fraquezas. Quem sou eu para julgar os pecados dos outros? E nós vivemos muitas vezes atormentados porque fulano tem esse pecado, aquele outro tem essa fraqueza, esse outro tem esse limite. E os meus pecados? E as minhas fraquezas? E os meus limites? Por isso, eu devo oferecer sacrifícios tanto pelos meus próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Por isso, os meus sacrifícios da vida, eu os ofereço pelos meus pecados, em primeiro lugar, porque eu reconheço que eu sou o primeiro pecador, mas eu ofereço pelos pecados dos outros. Sacrifique sua vida, faça penitência pelos próprios pecados e ofereça pela reparação dos pecados do mundo inteiro. Cristo, lá no versículo 7, diz: nos dias de sua vida terrestre, ele dirigiu preces, súplicas, entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Um outro ponto do sacerdócio é aquele que oferece o sacrifício, mas é aquele que intercede. Ele dirige a Deus preces, ele dirige a Deus súplicas. E essas preces, essas súplicas, muitas vezes em meio a clamores, a lágrimas, a sofrimentos, a dores, a situações realmente dolorosas da vida. Mas o sacerdote é aquele que intercede. E nós precisamos ser intercessores uns dos outros. Em meio às lágrimas em que vivemos, dirijamos sempre preces a Deus. E se formos piedosos, se tivermos realmente piedade no coração, a nossa prece chega ao coração de Deus. Cristo foi atendido por causa da sua piedade. E nos diz o versículo 8, embora ele fosse filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Cristo aprendeu a obediência, e eu penso que cada dia nós precisamos aprender a obediência. Porque se tem uma palavra que pesa nos tempos em que vivemos, é a palavra obedecer. Eu gosto demais da palavra obedecer no seu termo original, do audire. Audire é a capacidade de ouvir, de escutar. Só obedece a Deus quem escuta a Deus. O filho só obedece aos pais quando escuta seus pais. Nós só obedecemos qualquer coisa, marido e mulher, casamento, trabalhos, responsáveis, líderes, se temos o dom da escuta. A obediência é, acima de tudo, saber escutar. Meu filho me escuta, diz o pai. Minha filha me escuta. Quando a sua filha não te escuta mais, quando nós não escutamos mais uns aos outros, não há obediência. Quando não há obediência, o que há é simplesmente rebeldia. Diabolos é aquele que se rebela, é aquele que não escuta mais. Triste se formos filhos rebeldes. Eu digo que tristeza é para um pai ter filhos que se rebelam, filhos que não escutam mais seus pais,
Mas que triste é para nós também não escutarmos mais a Deus. E Cristo sacrificou toda a sua vida para poder ouvir sempre a Deus. E porque aprendeu a ouvir, porque foi obediente, o mal não o fez sucumbir. Nós só sucumbimos na vida porque não escutamos a Deus, porque não obedecemos a Deus. Vivemos numa sociedade, humanidade desobediente, rebelde a Deus. Uma família onde todos são rebeldes, num casamento onde reina a rebeldia, numa vida onde a rebeldia está sempre gritando, nós estamos sempre escutando a nós. Nossa carne, nossos desejos, nosso ego. Como é difícil escutar a Deus. Não é porque Deus não falha, é porque nós cerramos ouvidos. Quando a gente se centra no nosso ego, na nossa pessoa, a capacidade de escuta, de sintonia com Deus, ela vai esvaindo, sumindo, desaparecendo. E vamos nos atropelando e vivendo a vida de qualquer forma. Sejamos bons sacerdotes. Vivamos o nosso sacerdócio da melhor forma. Sacerdote que se oferece, sacerdote que se imola, sacerdote que intercede pelos seus, sacerdote que escuta e obedece a Deus. Essa é a graça do sacerdócio de Cristo, é a graça do meu, do seu e do sacerdócio de todos que o seguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.